Turminha, para você que perdeu a nossa aula aí, 40 minutos, você agora tem uma revisão muito breve. É óbvio que não tem como você rever tudo, tá bom? Mas a gente vai dar uns spoilerzinhos para vocês aqui, certo? Ninguém gosta de spoiler de filme, né? Mas aqui vocês gostam, né? É isso aí. Bora lá então? Aula 45.2 e nós falamos aí sobre o tecido nervoso nessa aula e falamos da importância desse tecido no nosso organismo para que a gente consiga ter toda a relação com o ambiente interno e externo, tá bom? Então, o ambiente interno e externo são de fundamental importância, pode vir para cá, para que a gente reconheça instabilidades nesse sistema, tá? No nosso funcionamento do nosso corpo. Então, quando eu sinto o meu baço, o rim, como eu falei para vocês na aula, a gente consegue ter essa percepção 24 horas do tempo do nosso dia. Só que não é interessante, ele vai ficar como uma fonte em segundo plano. Quando há necessidade, quando há um mau funcionamento de algum desses órgãos, aí a gente vai sentir uma dor, um incômodo, uma náusea, um vômito, tá bom? Mas esse tecido ele é importante para que nos mantenha vivos, né? A temperatura, a gente teve contato com um vírus, uma bactéria, e aí como é que o teu corpo vai sinalizar para você essa presença, né? Que não estava ali, através de uma febre. A temperatura começou a aumentar, a gente sabe que o nosso corpo é constituído por proteínas. Proteínas se desnaturam em temperaturas elevadas. O que vai acontecer? Plim, 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 plim. Olha, eu tô com febre, tá aumentando. Começa aí, se você não prestar muita atenção, a pessoa vai começar a convulsionar justamente para tentar resfriar o corpo, para poder ali equilibrar, né? Porque você não prestou atenção e tentou logo vir com a mediação aí para baixar essa temperatura, tá bom? Então, o nosso sistema nervoso ele é constituído por essa célula principal, que é a célula do neurônio, onde nós vamos encontrar os dendritos, que são essas extremidades aqui, parecem galinhos, né? O corpo celular, deixa eu posicionar aqui, e essa projeção, esse prolongamento chamado de axônio. E o axônio com as suas terminações. As terminações do axônio é que vão se conectar novamente a quem? Aos dendritos de um outro corpo celular. Só que detalhe, que talvez eu não tenha pontuado isso na aula. Cada conexão, tá? O impulso nervoso foi conduzido, aí, daqui, passou pelo axônio todinho, chegou nas extremidades. Aí vai acontecer uma comunicação aqui que a gente chama de sinapse entre o neurônio e o outro. Essa comunicação não permite que eles se toquem, mas sejam liberados neurotransmissores. E são esses neurotransmissores que vão participar de diferentes reações e estímulos no nosso organismo. Por exemplo, a pessoa tem uma sensação de prazer, por exemplo, comeu aquele sorvete que estava esperando todo, dopamina ali, ó, pam, 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 a pessoa fica ali satisfeita, alegre, feliz. Ou chegou aquele feriado e você maratonou, o seu cérebro está cheio de dopamina porque você está fazendo uma coisa muito agradável para você. Então, são neurotransmissores que são recebidos entre a comunicação de um neurônio e outro, que a gente chama de neurônio pré-sináptico e neurônio pós-sináptico, tá bom? Essa comunicação aí. Então, eles não se triscam, não se tocam, mas tem essa comunicação bem estreita através desses neurotransmissores. Tudo bem? Deixa eu ver o que mais que a gente tem aqui. Além dos neurônios, que são responsáveis por essa condução do impulso nervoso, nós vamos ter as células chamadas células da glia, tá? Aqui o oligodendrócito, que é responsável, então, também por produzir bainha de mielina, que vão formar aí as células de Schwann, que vão se conectar aos axônios dos neurônios. E temos as células ependimárias aqui, também presente ali dentro do tecido epitelial, que vão estar participando dessa comunicação com essa região. E a micróglia, tá? Parece uma estrelinha abandonada, sem uma cauda, tá ali. E os astrócitos, tá? Que tem uma grande comunicação aí com as nossas vasos sanguíneos. Então, cada uma dessas células da glia tem um funcionamento. Mas, em geral, professor, o que as células da glia são importantes para o sistema nervoso central? Lembra? O tecido nervoso é constituído por tecido nervoso central, sistema nervoso periférico. Dentro do sistema nervoso central, você vai ter o encéfalo e a medula espinhal.
Dentro do sistema nervoso periférico, você vai ter os gânglios e os nervos, tá bom? E aí eles vão estar se comunicando. E essas células da glia vão ter a responsabilidade de nutrir, proteger e sustentar quem? Os neurônios que a gente viu anteriormente, tá bom? Galera, é isso aí. A gente vai finalizando aqui a nossa revisão, mas a gente já se encontra aonde? Lá, na nossa atividade de sala, tá bom? Já a gente fala sobre isso. Rapidamente aqui voltando. Ah, meu Deus. O impulso nervoso, tá? Sempre nessa direção, dos dendritos, passando pelo corpo celular e sendo conduzido através do axônio. Beleza? Até mais, galera! Fala, galerinha! Agora é a nossa hora de quem? Dela, professora. Pra cá, professora. Ai, eu nunca me acostumo com isso, gente. Eu sou da benção. Ei, a nossa atividade, vocês viram que tem questões abertas e tem questões discursivas, né? Não, professora, só tem questões fechadas, só tem questões objetivas. Pois é. Prof que às vezes viaja na maionese, tá bom? Mas vamos então responder cada uma delas aqui juntinho com você? Vamos lá, conhecendo nossa primeira questão no quadro, tirando todas as dúvidas dos nossos estudantes maravilhosos. Você, Pedrinho, que está aí cochilando, vamos acordar, garoto, vamos acordar. Então, vamos lá. Questão de número 1 diz o seguinte, ó. Para que o impulso nervoso seja transmitido de um neurônio para o outro, é fundamental a existência de conexões. De quem, professora? Das conexões. E essas conexões são chamadas de quem? Sinapses. Nessas regiões, apesar de não haver contato físico, olha, foi um spoiler maravilhoso a revisão. Quem assistiu a revisão vai lembrar disso aí. Apesar de não haver contato físico direto entre as células, ocorre uma liberação de quem, galera? Neurotransmissores, tá? Que permitem a continuidade do impulso nervoso. Com base nisso, assinale a alternativa que vai indicar corretamente onde o impulso se origina. Onde o impulso se origina? Então, o que a questão está falando? Deixa eu vir para cá. Ó, lá no finalzinho da revisão, a gente falou, e durante a aula a gente falou o seguinte, que as células do tecido nervoso recebem os estímulos, vão processar essa descarga elétrica e conduzir aquele impulso nervoso, correto? Partindo de um ponto dessas células receptoras de estímulos. Quais são esses pontos? Aí a gente tem aqui, ó, alternativa A, sinapse. Ô, professora, mas a gente está falando que as conexões ali, ó, está até destacado. Conexões são chamadas desses pontos de encontro entre as terminações de um axônio. Com quem? Com outro neurônio. Porque se eu falar, eu dou o spoiler da resposta. Mas aquelas coisinhas assim, ó. Aí vamos lá, então não é sinapse. B, bainha de mielina. Vamos lá, galera. Bainha de mielina tá onde, hein? Tá lá no axônio, em pontos estratégicos, não é verdade? Que permite que o impulso nervoso seja conduzido em saltos. E aí você tem uma resposta mais rápida. Por exemplo, aparece de repente, você está lá assistindo aula, de repente aparece um Aloysio da vida, entende? Entra de repente na sua sala de aula, você vai se assustar se você ver o Aloysio. Aí você vai responder rapidamente, você vai dar um susto, vai dar um pulo na cadeira, né? Dar uma pirueta, enfim, tá bom? Mas é uma resposta rápida, uma condução rápida aí. Ó, sinapse também já vimos que não é, bainha de mielina também não. Nós temos dendritos, eu não vou fingir que eu não estou vendo, axônio é o que? A projeção. E terminação do axônio, que é o que eu estava falando agora ali, que eu dei o exemplo do Aloysio, tá? Que você pode ter né? Enfim. Qual é a região, gente? Justamente aqueles que parecem uns galinhos, né? Chamados de quem? Dendritos, tá? Então o impulso nervoso vai começar dali. Nossa resposta ali, gabarito, letra C, dendritos. Dendritos. Eu tô falando dendritos. Perfeito?
Vamos lá para a questão de número 2? Ao estudar o tecido nervoso, é comum encontrar referências ao nódulo de Ranvier. Mas, afinal, o que é o nódulo de Ranvier? Vamos lá. Letra A. O nódulo de Ranvier é a região entre os dendritos e o axônio. Preste atenção. Entre os dendritos, tá, gente? Dendritos e axônio, o que eu tenho? Corpo celular, correto? O corpo celular é também conhecido como nódulo de Ranvier. Letra B. Região constituída por células do sistema nervoso periférico. Lá no sistema periférico nós temos quem? Gânglios e nervos, não é verdade? Esse nódulo de Ranvier está associado ao sistema nervoso periférico? Vamos para C. Célula que circunda o axônio de determinados neurônios. Ah, professora, essas células que circundam são aquelas células de Schwann, né? Vamos lá para D. Será que essas células de Schwann também, ou bainha de mielina, também são chamadas de nódulo de Ranvier? Aí o menino foi rapidinho lá fazer uma consulta, né? Uma busca. Vamos lá. D. Região do neurônio que impede a condução de um impulso nervoso. E letra E. Região não mielinizada do axônio. Então, eu vou mostrar para vocês, tá bom? Novamente aqui, ó. Você tem o axônio, que é toda essa região, cadê? Aqui as bainhas de mielina, tá bom? E o impulso nervoso, vou botar de azulzinho, que foi recebido aqui pelos dendritos, conduzido pelo corpo celular, aí chega aqui. Quando ele chega aqui, o que vai acontecer? Saltando. E é justamente essas regiões em que nós não temos a bainha de mielina, que o impulso vai ter ou realizar esses saltos, é que nós temos os nódulos de Ranvier, tá bom? Então, o nosso gabarito aí, letra E, região não mielinizada, ou seja, na ausência da bainha de mielina. Perfeito? Vamos lá para a questão de número 3. Os neurônios são células especializadas do tecido nervoso e possuem partes bem definidas, cada uma com função específica no processamento e transmissão. Presta atenção. Função é muito... Função celular... Deixa eu vir para cá. Função celular, ela é muito importante para que você faça as associações. Então, a função ela está relacionada com a posição dessa célula, a sua abundância dentro de um determinado tecido ou sistema, tá? Um determinado tecido. E também a quantidade e o formato delas é muito importante. Então, a função ela tem todas essas características que vão influenciar nesse funcionamento, tá? Então, sempre esteja com isso ligadinho, essa anteninha ligada aí. Que célula é? Qual é o formato dessa célula? Ela está em maior quantidade ou menor quantidade? Ela está presente aonde? Para que você consiga fazer essas associações de qual é a funcionalidade dessa célula. Pode abrir para mim? Então, você tem aí, vou voltar aqui na questão. Os neurônios são células especializadas do tecido nervoso e possuem partes bem definidas. Está falando especificamente da célula. Cada uma com função específica no processamento e transmissão das informações. Essas informações vão ser recebidas por quem? Pelos nossos sentidos, órgãos dos sentidos. A estrutura responsável por receber estímulos e conduzi-los até o corpo celular aqui já está de boa, né? Se essa questão caísse na prova, você já verificou nas questões anteriores que ela estava ali meio envolvida. Então, a gente tem ali, letra A, é o axônio? É o nódulo de Ranvier? C, é o dendrito? D, é a sinapse? Ou é a bainha de mielina?
Então, você já gabaritou essa questão aí, porque você já sabe que quem vai receber esses estímulos, através seja do estímulo do olfato, do paladar, do tato, da visão ou da audição, vai ser os dendritos, tá certo? Então, gabarito letra C novamente. C de casinha, mas não é agora que vocês vão para casa não, tá? Então, vamos lá. Questão de número 4. Quais são as 3 partes básicas de um neurônio? E aí, galera, aí você já sabe, né? As partes de neurônio. Aí você vai fazer aquele desenho bem bonito, tá bom? Você vai fazer aquela imagem bem bonita. Se você gosta de desenho, né? Você vai usar toda a sua criatividade aí para desenvolver. Então, vai fazer a célula aí. Deixa eu ver se eu coloquei. Como foi? Ah, eu escrevi, não coloquei nenhum desenho. Poxa vida. Se você gosta de desenhar e você desenhou, perfeito, tá bom? Pode até mandar aí pra gente, printa aí, pede pro seu professor, coloca seu caderninho do lado aqui, professora, a questão 4 da aula 45, eu fiz assim um desenho de um neurônio maravilhoso. Mas ele tá pedindo aí, ó, qual é a função, descreva. Eita, diretor, agora tu me coisou, porque aí eu não enxergo é nada. Aí, quais são as 3 partes básicas de um neurônio? Então, nós temos ali dendritos, corpo celular e nós vamos ter o axônio e as terminações do axônio, tá bom? Descreva as funções de cada um. Eu acho que está incompleto, hein? Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Perfeito. Não tem imagem, mas você lembra lá da imagem legal, né? Dendritos, como se fossem aquelas ramificações, galinhos. A parte mais robusta, que é o corpo celular. Prolongamento, o axônio e as terminaçõezinhas do axônio que tem ponto de sinapses com outros dendritos de um outro neurônio que vão ter essa comunicação ali com os neurotransmissores, né? Então, vamos lá. Pode abrir, diretor? O corpo celular, que é essa parte onde fica o núcleo, as diversas organelas, né, que são importantes aí para o funcionamento dessa célula. Aí nós temos os dendritos, que são pequenas ramificações que saem aí do corpo celular e funcionam como antenas, né, para captar esses sinais elétricos e transmiti-los ou retransmiti-los através do axônio. E o axônio que é essa grande extensão que parte aí com a projeção do corpo celular, tá bom? Que vai permitir aí essa comunicação com os neurônios através dos neurotransmissores. Perfeito, vamos para a nossa, acredito que seja a última questão. Pronto, aqui a comunicação do músculo, beleza? Última questão aí, já decolando para o futuro, ou seja, Enem na cabeça desses meninos, desde já que na mediação tecnológica é assim, a gente pensa, desde que o menino nasce, a gente já está falando de Enem. Olha lá, questão do número 5. A figura a seguir representa um neurônio, uma célula típica de um tecido nervoso. Podia ser que eu tivesse colocado aqui, por exemplo, uma micróglia, né? Mas foi um neurônio normal. Vamos. Os pontos de 1 a 6 indicam algumas partes dessa célula. Marca alternativa que indica corretamente o nome dessas partes. Então, vamos lá. Questão de número 1. Nós temos quem aí, gente? Os dendritos. Correto? Número 2, corpo celular. Aí, número 3, um núcleo. E o 4, uma bainha de mielina. Perfeito? No 5, é o nódulo de Javier. Ou eu posso colocar aí, que eu não sei como é que tá lá, que eu não vi agora, né? O nódulo de Javier, ou eu posso colocar o axônio. Não sei como é que tá lá na resposta. Ai. Ah, não, tá. O nódulo de Javier é 5 mesmo e o 6 o axônio, tá certo. Então, aqui que é o axônio, tá? Pronto, deixa eu apagar esse aqui. Vamos ver se vai bater ali. Olha lá. Letra D, dendritos, corpo celular, núcleo, bainha de mielina, 5 nódulo de Javier, correto? E 6 o axônio, tá bom? É isso aí, galera. Deixa eu ver aqui. Tem mais alguma coisa? Oxi. Cadê a pergunta? Oxi. É isso aí, galera. Teve um erro assim, um errozinho aqui, mas vamos lá. A gente finaliza essa aula e a gente se encontra no nosso próximo momento, tá bom? Beijo grande. Tchau, tchau.